Bom dia, meus irmãos e irmãs, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais uma vez eu venho aqui trazer a minha devocional para você. O devocional de hoje está em Atos capítulo 14, verso 19 ao verso 28, que nos diz: Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Psídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Pergue, desceram a Atalha. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. As lições que eu tiro aqui sobre meu ministério da pregação são as seguintes. Primeira lição é que devemos estar preparados para todos os tipos de perseguição e em todos os lugares. Isso fica claro no versículo 19, quando Paulo diz que, quando Lucas registra, que os judeus que já haviam perseguido Paulo em Antioquia e em Icônio, agora estão perseguindo Paulo em Listra, né? Então, percebam que parece, pelo menos nesse primeiro momento da igreja, a partir de Atos capítulo 8, que a perseguição se tornou uma companheira da pregação do evangelho. E é possível que você sofra essa perseguição em todos os lugares que você anunciar o evangelho. Então, é mais ou menos essa ideia que eu quero passar para vocês. Quando você anunciar o evangelho, é possível que você sofra perseguição. Quando você viver o evangelho, ou onde você viveu o evangelho, é possível que você sofra perseguição, porque é como se uma companheira do evangelho fosse a perseguição, porque você estará falando e vivenciando uma mensagem que traz incômodo às pessoas que não creem nela, tá certo? Então, a gente deve estar preparado para essa condição na pregação do evangelho, que é a condição de, possivelmente, encontrarmos perseguição onde quer que falarmos e onde quer que vivenciarmos essa mensagem. A segunda lição que eu tiro aqui é que a igreja deve dar o suporte aos mensageiros do evangelho. E isso fica claro no verso 20. O apóstolo Paulo é apedrejado, arrastam ele para fora da cidade de Listra e dão ele por morto, ou seja, a aparência, né, o estado em que o apóstolo Paulo ficou, parecia afirmar que ele de fato havia falecido, que ele havia sido morto, né? Então, mas quem é que socorre o apóstolo Paulo? Quem socorre o apóstolo Paulo é a igreja, né? No verso 20 diz que os discípulos rodearam Paulo e ele levantou-se e entrou na cidade. Então, os discípulos socorreram Paulo. E esse é o papel da igreja. Nós devemos socorrer os nossos mensageiros, aqueles que vão ao campo pregar a palavra. Então, qualquer situação que acometer os nossos mensageiros, nós devemos ser suporte. Na realidade, nós devemos ser suporte desde o início, porque somos nós que enviamos. A igreja local, ela é uma agência enviadora de missionários. Todos nós somos missionários. E todos nós, quando estamos em missão, levamos o nome da congregação local e principalmente o nome de Cristo. Então devemos dar o suporte uns aos outros. A terceira lição que eu tiro aqui desse texto é que as experiências ruins não devem interromper o ministério da pregação. Meus irmãos, a partir da Escritura é claro que nós sofreremos perseguições. O próprio Jesus diz que nós ganharemos no reino de Deus. Irmãos, irmãs, pai, mãe,
campos e perseguições, né? Ele mesmo também disse em João 16:33 que no mundo nós teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo, ele venceu o mundo. Então a perseguição ela será inerente à missão. Mas nós não podemos deixar, ou não devemos deixar, que experiências ruins no âmbito da pregação, seja ela qual for, né? Digamos que a experiência ruim não foi fruto de uma perseguição em si, mas digamos que foi fruto até mesmo de uma pregação. Você fez uma mensagem que você achou que não deveria ter feito, você disse o que não deveria ter dito. Enfim, você se frustrou de alguma forma, no ministério da pregação. Pois bem, essas frustrações, decepções, tristezas, elas não devem lhe fazer parar, porque você foi chamado e chamada para o ministério da pregação. Ide por todo mundo e anunciai o evangelho. Essa é a nossa missão. Então, você não deve se frustrar e deixar de cumprir a sua missão, porque deixar de cumprir a sua missão é deixar de viver o propósito para o qual Deus te chamou. Então, é você macular a natureza do seu chamado. A natureza do seu chamado é missionária, né? Então, você deve assimilar as frustrações, as tristezas, as experiências ruins e filtrar delas aquilo que pode edificar a sua vida. E a partir disso, você construir um ministério da pregação cada vez mais solidificado, cada vez mais fundamentado em Cristo. Tá certo? Imagine se Cristo tivesse deixado de cumprir a sua missão pelas frustrações que ele vivenciou no momento em que ele anunciava a palavra do Senhor. E vocês sabem que não foram poucas as situações adversas que Cristo enfrentou quando estava pregando o Evangelho. A quarta lição que eu tiro nesse texto, sim, e as experiências ruins aqui no texto estão no final do verso 20, a resposta que Paulo dá às experiências ruins estão no final do verso 20 ao verso 21, quando diz que no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe e, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Né? Fica claro que, primeiro, depois de ter apanhado, ter sido apedrejado e até a morte, ter sido arrastado para fora da cidade, deixado como morto, Paulo, depois de recuperado, no dia seguinte, volta, se junta a Barnabé, vai para outra cidade, chegando lá, prega o evangelho. O fruto dessa pregação são muitas conversões, muitas pessoas se tornam discípulos de Jesus, mas terminando esse serviço em Derbe, ele retorna e faz o trajeto novamente. Ou seja, ele retorna para as cidades onde ele foi perseguido. Então ele retornou para Listra, retornou para Icônio e concluiu a sua viagem em Antioquia, que foi o local de onde ele foi enviado. Então perceba que ele não permitiu que aquelas experiências ruins em Icônio e Listra o impedisse de retornar àquelas cidades para fortalecer a fé dos irmãos. A quarta lição que nós tiramos é que a fé exalta o ministério da pregação. E a gente tem isso justamente nesse final do verso 21, que é quando Paulo retorna aos lugares onde foi perseguido. Veja, a fé, viver a fé, nos faz perceber que a vida não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é glorificar a Deus e cumprir a sua vontade. Isso é o mais importante em nossa vida, não a vida em si. Porque a nossa vida, a nossa existência, ela depende exclusivamente do nosso Deus. E, em todo caso, é Deus quem dará o início e o fim dessa existência. É Deus. Não há nada que a gente faça para aumentar um dia de vida sequer nessa terra, né? Mas tem uma coisa que nós podemos e devemos fazer e que será de grande proveito para nós, que é a vida em conformidade com a vontade de Deus. Ou seja, que é o cumprimento da vocação de Deus em nossa vida. O ministério de Deus, a razão pela qual Deus nos chamou a sua vida, que é viver a sua vontade, quer pregar o seu evangelho, quer ser arauto do rei, quer ser baluarte dessa verdade, proclamador, proclamadora. Então, glorificar a Deus. Então, essa deve ser
a nossa meta principal na vida e não a vida. A vida deve ser um veículo para que a glória de Deus seja manifesta e a sua mensagem seja pregada. A vida não é o fim em si. A vida vai ser um meio para o nosso fim. E o nosso fim é viver para aquele que morreu por nós. Então essa é a nossa quarta lição. A nossa quinta lição dessa manhã é que a pregação é o fundamento do discipulado. Olha o verso 22. Paulo vai para Listra, Icônio e Antioquia com o propósito de fortalecer a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Paulo saiu daquelas cidades perseguido, né? Aqui no caso de Listra, dado como morto, depois de ter sido apedrejado. Então é possível que a fé dos irmãos tivesse ficado abalada, né? Em face da situação em que o seu pastor, o seu apóstolo, saiu daquelas regiões. Então Paulo retorna com o objetivo de pregar a palavra e, através da pregação da palavra e da convivência, vivenciar a prática do discipulado, né? Discipulado não é uma sala de aula, gente. Discipulado é uma caminhada. E é uma caminhada centrada na pregação da palavra. E é isso que Paulo faz aqui com os irmãos de Listra, Icônio e finalmente de Antioquia. A sexta lição que nós tiramos hoje é que a pregação gera vocacionados. Olha o verso 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com Jesus, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Veja, Paulo saiu retornando em Listra, Icônio e Antioquia, pregando a palavra, né? Pense também aqui em Derbe, pregando a palavra, pessoas já haviam se convertido, pessoas se convertem novamente, ou mais, né? Mais pessoas se convertem. E com isso, com essa pregação da palavra, com esse discipulado, pessoas vão sendo chamadas por Deus para o ministério do presbitério, né? Do pastorado. E Paulo vai, juntamente com a igreja, porque é a igreja que identifica o ministério pastoral na vida de um pastor. Não é o pastor que diz eu tenho, mas é a igreja que diz ele tem. Ela enxerga. Claro que isso não anula a experiência pessoal do pastor. Então, juntamente com a igreja, em oração e jejum, porque é Deus quem chama, é Deus quem confirma, Paulo promoveu a eleição de presbíteros. Então, pastores nasceram exatamente do discipulado. Então é através da pregação que nascem os vocacionados. Deus chama por meio da pregação os vocacionados. Sétima lição, a minha igreja local deve ser minha casa. Olha o que diz o verso do verso 24 ao verso 26. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha e, tendo anunciado a palavra em Pergue, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Então perceba que o ponto final é o ponto inicial. Ou seja, Paulo retorna para o local onde ele foi enviado, ou de onde ele foi enviado. E isso mostra, meus irmãos, essa relação entre o meu ponto de segurança, as minhas origens, né? A minha casa é o meu lugar de retorno. A minha casa é o lugar onde eu repouso tranquilo, onde eu descanso da fadiga, onde eu me alimento, né? Onde eu sou tratado. Então, a igreja local deve cumprir esse papel. A igreja local deve trabalhar para ser um local de descanso, um local de conforto, um local de treinamento, um local de tratamento, um local de amor, de graça, de misericórdia, enfim, de todas as virtudes do reino. E nós devemos nos apropriar de tal forma da igreja local que nós devemos ver a igreja local como nossa casa, e eu estou falando disso em todos os sentidos. Ou seja, eu também tenho que me responsabilizar pela igreja local como se ela fosse a minha própria casa. A igreja local tem que ser algo que eu me identifico e que eu me vejo nela e que eu me entendo como parte dela, ok?
E a oitava e última lição dessa manhã é que no reino de Deus, a minha vida tem impacto na vida dos outros. E é isso que fica claro no verso 27, quando diz: ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Ou seja, Paulo e Barnabé dão um relatório dessa viagem missionária, e o objetivo deles em relatar os feitos de Deus através deles, neles e no povo, é para que aquilo gerasse edificação na vida dos irmãos. Então, a nossa vida, ela tem um impacto positivo ou negativo na vida da igreja, certo? Então, a gente, antes de agir, a gente tem sempre que pensar que tudo que eu faço e tudo que eu sou vai gerar um impacto na vida da igreja, de forma negativa ou de forma positiva. Tá bom? Que Deus te abençoe nessa manhã de domingo. Participe da Escola Bíblica Dominical, tá certo? Através da live José Bartolomeu, onde a gente vai falar de Deus e a Santíssima, os atributos de Deus, a parte 2, ou então através da live de Luana Lima, sobre orar em nome de Jesus, tá bom? Deus te abençoe e que a graça do Senhor permaneça contigo.